Recentemente, Jean Twenge publicou no seu Substack um texto em que recusa um argumento que tem sido muito veiculado ultimamente, o de que a geração Z, isto é, aqueles que nasceram entre meados dos anos de 1990 até meados dos anos 2010, se estava a tornar mais conservadora. Como especialista no estudo das gerações, Twenge considera antes que os mais novos estão mais pessimistas e radicais, o que significa que expressam maior desejo por mudança e por uma mudança radical. É nesse sentido que Twenge interpreta o voto dos jovens em Donald Trump por ser oposição em 2024 e, simultaneamente, o apoio jovem ao muçulmano e socialista democrático Zoran Mamdani como candidato do Partido Democrata à cidade de Nova Iorque. Ambos prometeram mudança. Este fenómeno de radicalismo jovem é visível em vários movimentos atuais e neste vídeo vou dar alguns exemplos de como o podemos detectar naquilo que se costuma designar como a esquerda do espectro político. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo dos extremismos políticos. Antes de irmos aos exemplos, queria retomar algumas ideias centrais que vimos nos vídeos anteriores. É que importa ter em conta que esta geração é resultado de uma mudança profunda na educação que tem dificultado o desenvolvimento de competências sociais importantes, como a capacidade de diálogo, negociação, compromisso e mesmo o desenvolvimento da empatia. Crianças que brincam pouco e crescem agarradas aos telemóveis tendem a ser menos empáticas e mais narcisistas, pelo que podem revelar-se mais violentas ou estar mais disponíveis para medidas extremas e radicais que apelam menos ao diálogo e mais à vontade de impor a sua vontade, independentemente das consequências. Isto é particularmente visível no discurso que Greta Thunberg fez nas Nações Unidas em 2019. A agressividade e a falta de empatia eram evidentes e a culpabilização das gerações mais velhas, que podem ter cometido erros, mas tentam, acima de tudo, deixar um mundo melhor para os seus filhos, é particularmente chocante. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. O primeiro exemplo de extremismo pode assim ser encontrado nas múltiplas manifestações climáticas que, ao invés de procurar a construção de um consenso democrático, defendem que só através de ações de protesto radicais é possível provocar mudanças efetivas. É claro que é questionável qualificar como radical o ato de atirar sopa para obras de arte e tinta para políticos, ou impedir o trânsito rodoviário sentando-se no meio da estrada. Mas o interessante aqui é a atração por protestos que tendem a diminuir a conversa em vez de aumentar, que querem impor uma agenda em vez de tentar convencer os seus concidadãos da força dos seus argumentos. Um segundo exemplo permite-nos refletir sobre a transformação que se tem verificado em torno do conceito de violência. O sentido desta palavra tem sido sucessivamente alargado ao ponto de hoje ser aplicada a palavras, ideias, discussões ou até a piadas, que são entendidas como violentas e que merecem, nessa medida, ações de cuidado, penalização ou reparação. Mas, simultaneamente, muitos atos violentos têm sido considerados legítimos, desvalorizando-se a sua dimensão violenta desde que utilizados para os fins certos. É o que percebemos quando analisamos o que aconteceu em várias cidades dos Estados Unidos durante os protestos Black Lives Matter no verão de 2020. Com a justificação de que se tratava de uma revolta legítima e necessária para promover a justiça social, muitos defenderam publicamente a pilhagem e a destruição das cidades. E muitos fizeram-no, como mostram as imagens do que aconteceu em Minneapolis, Seattle ou Portland. Um terceiro exemplo de promoção explícita de violência física aconteceu nos últimos anos no âmbito do chamado ativismo trans contra as mulheres que defendem que o sexo é biológico e não uma questão de identidade. No, if you see a turf, punch him in the f***ing face! O termo TERF foi consagrado para referir as feministas que defendem os direitos das mulheres a partir da realidade biológica que é o sexo, e as ameaças às TERFs tornaram-se assustadoramente comuns.
O site Turf is a Slur reúne todas as ameaças dirigidas online contra as TERFs e tem um separador específico para a escritora britânica J.K. Rowling. Outro caso curioso de que os fins justificam os meios encontra-se no apoio mais ou menos velado que foi dado publicamente a Luigi Mangione, um jovem norte-americano acusado de matar a tiro Brian Thompson, o CEO da United Healthcare, por representar simbolicamente o setor dos seguros de saúde, muito polémico nos Estados Unidos. Este apoio a Mangione vive muito das redes sociais, que criam um ambiente tóxico e propenso a julgamentos precipitados e à exaltação da violência. Num texto recente publicado no seu Substack, Yasha Monk refere-se à crueldade que as redes sociais facilitam, sobretudo no contexto mais amplo de uma cultura de vitimização, e é provável que em nenhum outro momento isso tenha sido tão evidente como no movimento Me Too. O julgamento dos acusados deveria ser feito na praça pública e sem qualquer garantia de direitos judiciais, na medida em que o sistema de justiça estaria corrompido pelo patriarcado. O movimento Me Too alimentou a desconfiança para com as instituições e promoveu a visão de que todos os homens são culpados e inerentemente tóxicos. Não é por isso surpreendente que este clima tóxico tenha gerado reações radicais e extremas do outro lado do espectro político. E é isso que veremos no nosso próximo vídeo.